Oi, Wagner e Dani, bom dia a vocês aí no estúdio, a todos que nos acompanham. Algumas mudanças significativas, principalmente em relação à fiscalização que aumenta a partir de agora. Já estava acontecendo, mas vai ser intensificada. O uso de máscara é obrigatório dentro do coletivo e funciona apenas para aqueles serviços essenciais. Com relação a isso, nada mudou. Os funcionários de supermercados, farmácias, área da saúde e também indústria, não mudou nada em relação a isso, mesmo com a abertura gradativa de outros tipos de comércio na cidade. Vale destacar ainda que a higienização dentro do coletivo continua, a fiscalização também, ou seja, ao chegar ali você tem que apresentar o crachá da empresa para conseguir acessar o transporte. Vale ressaltar ainda com relação aos horários, nada mudou. Aquele horário ali das 6 da manhã até as 8 horas da manhã, depois até das 6 da tarde até as 20 horas, ou seja, 8 horas da noite são os horários de pico e também ali do meio-dia até as 2 horas da tarde. Nada mudou com relação a isso, segundo a CETRANS, na quarta-feira aí, quando começar essas mudanças também, eles vão verificar se vai aumentar a movimentação, principalmente durante esse horário, e daí vão ver também a necessidade de mais ônibus se essa aglomeração aumentar ali nos terminais em Cascavel. Vale ressaltar que a população também tem que ficar consciente e usar máscara ao sair nas ruas. Que agora é obrigatório, né, Rogério? Rogério, continua aqui com a gente, porque nós queremos falar também com relação a uma outra decisão bastante importante, que são com relação às lojas e também os shopping centers. A gente tinha até então a definição que esses espaços deveriam ficar fechados. Após esse novo decreto que foi publicado hoje, Rogério, alguma mudança? Também, Wagner, dentro dos shoppings que começam a funcionar em horário normal a partir da próxima quarta-feira. Porém, com várias restrições, ou seja, a praça de alimentação funciona somente com o serviço de delivery, entrega ali dos restaurantes nas casas das pessoas, e as lojas deverão intensificar algumas medidas de higiene, ou seja, oferecer álcool em gel para as pessoas, os clientes que chegarem ali, terá uma porta de entrada, outra de saída em locais separados e evitar qualquer tipo de aglomeração. Os funcionários são obrigados a fazerem a utilização de máscara. O elevador não pode ser utilizado pelos clientes, assim como o estacionamento interno, somente o externo. A recomendação para as pessoas que vão até esses locais, ou seja, os shoppings, utilizem a máscara sempre. A gente sempre reforça aqui, né, Dani, Wagner, mas é interessante para ninguém esquecer e depois falar que a gente não avisou, né? Exatamente, tem um ditado, quem avisa, amigo é, então isso funciona muito neste momento. Obrigado, Rogério, pelas informações. Falamos da parte das igrejas, Dani, do transporte rodoviário e do transporte coletivo, mas anunciamos no começo do jornal que tem mudança nesse decreto também que envolve os mercados e supermercados, né? Por isso, nós vamos chamar o Carlos Turmina, que está ao vivo também nessa edição do Jornal Tarobá, primeira edição da semana. Carlos, quais são essas mudanças aí? Bom dia para você. Oi, Dani, Wagner, bom dia para vocês, para todos que estão assistindo a gente. Nós estamos bem na entrada de um supermercado aqui da Zona Norte para falar sobre esse pacote de medidas específico que atinge esses estabelecimentos aqui. Esse supermercado, inclusive, vem tomando todas as medidas de precaução já há bastante tempo. Para chegar na porta ali, por exemplo, você já recebe uma borrifada de álcool na mão e tem a temperatura do corpo medida. Vamos a essas novas decisões, então. Houve mudança no dia de funcionamento desses estabelecimentos. Eles poderão funcionar de segunda a domingo, exceto nos feriados. O decreto anterior permitia o funcionamento, a gente lembra, apenas até o sábado. O horário de atendimento é das 7 da manhã até as 8 horas da noite e para os estabelecimentos de conveniência, o horário é mais amplo, das 6 da manhã até as 8 horas da noite. A gente lembra que essas medidas que eu estou falando incluem supermercados, independente do tamanho do estabelecimento, lojas de alimentação em geral e lojas de conveniência.
Além disso, existem restrições bem claras que os estabelecimentos devem seguir. Só podem receber a metade da capacidade de lotação, conforme o alvará, não podem manter mesas e cadeiras ou fornecer produtos para o consumo no local do estabelecimento. É permitida a entrada apenas de uma pessoa por família e crianças de até 12 anos não podem entrar. Os estabelecimentos também precisam limitar a quantidade de itens de um mesmo produto por pessoa, conforme a capacidade de estoque, e o decreto faz ainda algumas recomendações. Esses espaços devem priorizar a venda por delivery, por meio aí de internet, aplicativo, telefone, e devem estimular o autosserviço. Em locais, por exemplo, onde eles fazem a escolha de itens perecíveis, como no açougue, padaria e frios. Assim, a pessoa mesma escolhe e leva o produto sem fazer as filas nos balcões de atendimento. É isso então, Wagner e Dani. Esse decreto bem amplo, atinge uma série de setores na cidade, mas essas regras que eu falei são o pacote de medidas relacionadas aos supermercados, lojas de conveniência e de alimentos em geral. E para dar certo, Carlos, tem que ter a responsabilidade de todo mundo, não só o comerciante, o atendente, a pessoa que está trabalhando no supermercado, fazer a parte deles. Não, os clientes também têm que ter essa responsabilidade, senão a gente vai retroceder novamente. Obrigado, Carlos, pelas informações, então, medidas anunciadas e que foram vigoradas a partir do decreto hoje do prefeito Leonardo Paranhos. Durante mais uma reunião do COI no fim de semana, a Prefeitura de Cascavel flexibilizou as regras de funcionamento do comércio na cidade. Agora, lojas com mais de 9 funcionários também poderão funcionar, mas com a escala de equipes. Os detalhes agora na reportagem. De acordo com o novo decreto, os estabelecimentos comerciais poderão funcionar desde que obedeçam às seguintes medidas: mantenham trabalhando no local no máximo 9 colaboradores, independentemente do número de funcionários no quadro de pessoal. Antes, o decreto proibia o funcionamento de lojas que tivessem mais de 9 funcionários contratados, independente da escala de trabalho. Os estabelecimentos deverão obedecer regras de capacidade de público. A quantidade de pessoas que poderá entrar varia conforme a lotação máxima do espaço. Para lojas de roupas, calçados e confecções, no caso de prova de roupas e calçados, os itens só devem retornar às prateleiras após passadas 12 horas, considerando a permanência do vírus em tecidos e calçados. Em caso de condicionais, os mesmos devem ser evitados e, caso ocorram, o cliente deve ser orientado a provar as peças após 12 horas da retirada dos produtos da loja. E elas só poderão retornar às prateleiras após 12 horas do retorno à loja. As novas regras foram impostas em um novo decreto da Prefeitura, emitido ontem à tarde. As decisões foram tomadas depois de uma reunião do Comitê de Operações de Emergência, o COI. Hoje de manhã, as lojas que se enquadram nas novas regras estiveram divididas. Algumas abriram com controle de entrada e outras ainda não. As regras mais flexíveis também se aplicam a estabelecimentos que prestam algum tipo de serviço e a trabalhadores autônomos. Os clientes permanecem obrigados a manter o distanciamento mínimo de 2 metros e a usar máscaras de proteção. Segundo o presidente do Sindicato dos Lojistas de Cascavel, a medida deve facilitar a sustentação econômica dos estabelecimentos, mas é necessário que todos intensifiquem os cuidados. Lave bem as mãos, use álcool gel. Quem tem problema de saúde ou passou dos 60, que observe as regras. Então tudo isso aí tem que ser observado para que nós não tenhamos até daqui a pouco uma nova parada, uma nova travada no comércio. Todo mundo quer trabalhar, todo mundo entende esse momento que é de dificuldade, de recessão econômica, mas é o que eu falei antes, para dar certo, todo mundo tem que entender que a situação é grave e os cuidados são extremamente necessários.